porque agora eu vou louvar o Senhor. Eu fiquei olhando para ela. Ela disse, porque a melhor coisa que a gente faz é adorar o Senhor. É louvar o Senhor. Aí eu falei para ela, mas tu não louvou o Senhor de manhã? Não, tem que ser agora. Eu falei, tá bom então. Disse, mas bora pentear o cabelo. Aí eu peguei e falei para ela, mas por que louvar o Senhor é bom, né? Por que é a melhor coisa do seu dia? Ela falou, porque quando nós louvamos ao Senhor, a palavra de Deus enfrenta os nossos pecados. Ela enfrenta os nossos pecados? Então o que acontece quando ela enfrenta os nossos pecados? A gente fica outra pessoa. Ou seja, ela quer dizer que a palavra de Deus confronta os nossos pecados e, através da palavra, nós somos transformados. Eu falei, minha filha, muito bem, verdade. Aí ela foi lá por causa da avó dela, ela falou que louvado ao Senhor é a melhor coisa do dia dela, e ela ficou falando pela casa, e eu fiquei pensando, depois eu fui lá na sala, conversei com o Pedro, e falei a respeito disso, né, que realmente a palavra de Deus, ela nos confronta, e realmente a melhor parte do nosso dia é quando nós louvamos ao Senhor, é quando nós podemos bendizer o seu nome, é quando nós o adoramos, né? E hoje eu quero falar sobre a oferta pela culpa, né? Nós lemos no texto do dia 31, o rei Ezequias, novamente, a Bíblia começa logo falando que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e ele reconstruiu o templo, as portas do templo que o rei anterior tinha destruído tudo, e ele reuniu o povo para eles oferecerem sacrifício pela oferta da culpa do povo. Então, eu quero dizer para vocês que antes era necessário, toda vez que você cometia um erro, uma transgressão, um pecado contra Deus ou contra o próximo, você oferecia vários tipos de oferta. Mas essa oferta, quando você fazia algo errado, era oferta pela culpa. E hoje eu quero ler com vocês Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 ao 12. Isaías, capítulo 53, do versos 1 ao 12. É um texto muito conhecido, né? É um texto que a maioria de vocês já ouviram. É um texto cantado pelo Projeto Sola. Ele fez uma música sobre esse texto. E eu quero ler com vocês. Diz assim, do versos 1 em diante. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, e nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Deus afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, mas foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ela a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Foi dado em um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivessem cometido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão, pois depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento.
Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Isaías, ele foi escrito 700 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra. Mas ele é um livro cheio de profecias e de promessas. Em Isaías 53, ele descreve a morte do nosso Senhor. Ele descreve que um dia ele viria e seria uma oferta perfeita, a oferta pela culpa. Nós que lemos Levítico, Deuteronômio, nós vimos na lei que existem muitas ofertas e cada oferta tinha um intuito. E a oferta pela culpa era a oferta pelos perdão dos pecados, porque você havia feito algo ou contra Deus ou contra alguém. Então você oferecia carneiros, bodes, você traria azeite, farinha e ofereceria uma oferta pela culpa. Então precisaria de que o sangue fosse derramado para que o seu pecado fosse aceito, fosse perdoado diante de Deus. Então, no versículo 10, nós encontramos uma expressão muito importante. O Senhor fez da vida dele uma oferta pela culpa. No Antigo Testamento, existem vários sacrifícios, várias coisas que eram pedidas por Deus, para a restauração do povo. Mas Isaías revela que um dia Deus, através da cruz, traria essa oferta pela culpa. A culpa separou o homem de Deus. No versículo 6 de Isaías 53 diz: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Desde Adão, a humanidade vive debaixo da culpa do pecado. Quando Adão e Eva, eles pecaram, eles comeram do fruto proibido, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Eles se esconderam, por que eles se esconderam? Eles se esconderam porque eles estavam com vergonha. Eles se sentiam com medo, com culpa. Então, eles se esconderam. O Senhor perguntou para ele: Adão, onde está você? Eva, onde está você? E a Bíblia fala que eles se esconderam porque eles descobriram que estavam nus. O pecado nos traz medo, vergonha, nos traz culpa. E essa culpa nos afasta de Deus. Porque nós, quando entendemos que Jesus levou sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões, nós não sentimos culpa, nós sentimos arrependimento, que é totalmente diferente de culpa. Culpa é uma coisa que te acusa o tempo todo. O arrependimento te traz perdão, te traz graça, te traz mudança de vida, diferente da culpa. Em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23 diz: pois todos pecados e estão destituídos da glória de Deus. Através do nosso pecado, das nossas transgressões, fomos afastados de Deus. Fomos destituídos da sua glória. Porque um dia, o pecado entrou no mundo através de um homem. Mas através de um homem, nós fomos salvos. E o nosso pecado, ele foi perdoado. Hoje, as nossas culpas, os nossos medos, as nossas transgressões, eles foram perdoados. E em Romanos 6:23, como Pedro leu no início, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas pessoas vivem carregando culpas antigas. Algumas tentam esconder, outras tentam compensar fazendo boas obras. Quantas pessoas nós conhecemos? Ou quantas vezes nós somos essas pessoas?
E que nós achamos que fazemos coisas boas, mas na verdade nós estamos tentando aplacar a nossa própria consciência, porque nós não nos sentimos perdoados. Irmãos, como disse o Pedro no início do culto, o salário do pecado, ou seja, nós não recebemos salário, porque o nosso salário ele já foi pago, Jesus pagou esse salário, ele recebeu o castigo do nosso pecado na cruz. Ele recebeu. Era nosso, a culpa era nossa, era nós que deveríamos receber, mas ele recebeu. E ele nos deu o quê? A vida eterna, como o quê? Como dom gratuito. Você não fez nada, eu não fiz nada, nós não fazemos nada. O que nós fazemos é viver uma vida de santidade para ele. Então, quando nós temos culpa e não arrependimento, aquilo fica todo o tempo batendo a nossa porta, todo o tempo nos acusando, todo o tempo nos tocando. Mas quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus e nos sentimos perdoados por aquilo, nós temos uma mudança de chave, como disse a Luna, porque a palavra de Deus, ela confronta os nossos pecados e nos faz pessoas novas. Ela transforma a nossa vida, a palavra do Senhor. Deus providenciou uma oferta perfeita. No versículo 10 de Isaías 53 diz: contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. No Antigo Testamento, eles sacrificavam animais. Era necessário que o sangue daquele animal fosse derramado no altar, e depois eles aspergiam sobre o altar e aspergiam sobre a purificação. Era necessário sangue para que houvesse purificação. Era necessário sangue para que houvesse perdão dos pecados. Mas o Senhor, ele veio com uma oferta perfeita. E ele morreu na cruz. E ele derramou todo o seu sangue. O sangue do Senhor foi derramado. Para quê? Para nos perdoar dos nossos pecados. Porque para haver um perdão, era necessário sangue. Então, se Jesus tivesse vindo aqui e não tivesse morrido por nós, de nada serviria. Mas ele morreu por nós e ele derramou até a sua última gota de sangue. E depois ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou, o Senhor ressuscitou ele. E hoje ele vive com o nosso Pai, esperando o dia de vir nos buscar. Então, João Batista, ele viu que Jesus era o Cordeiro de Deus. Em João 1,29 diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista declarou, ao ver Jesus andando na direção ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi isso que Jesus fez. Ele foi o Cordeiro que não reclamou, que não blasfemou, que não fez nada de errado. Ele veio e tirou o nosso pecado. Ele nos perdoou através do seu perdão. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 28, diz: e assim também Cristo foi oferecido em sacrifícios uma vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá na segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Então, um dia o Senhor veio, morreu por nós, e através do seu sacrifício, nós fomos perdoados dos nossos pecados. Mas hoje, ele aguarda, ansioso, e nós também aguardamos o dia que ele vai voltar pela segunda vez para nos buscar. E a Bíblia fala, o que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. E ao que vencer. E nós que esperamos por ele, e nós que um dia fomos salvos, lavados, remidos pelo poder de Deus, pela sua morte
e pela sua ressurreição, um dia nós iremos morar com o Senhor. Ontem as crianças perguntaram para a gente, falaram que a gente não é o povo de Deus, então por que as coisas acontecem? E a gente começou a explicar para eles. Não é porque nós somos filhos de Deus que a gente não vai passar por problema, que a gente não vai passar por doença, que a gente não vai morrer, que a gente não vai passar por momentos de luta. Mas, na verdade, a nossa diferença é que nós sabemos para onde iremos quando nós morrermos. Nós sabemos que um dia o nosso Pai vai vir nos buscar. E estava tocando uma música que eu não lembro o nome da canção, mas é uma música do Projeto Sola, diz: e nós esperamos por ti, confiantes que lá no fim tu nos resgatarás. E nós falamos para eles: filhos, é essa a esperança, que um dia Jesus vai vir nos buscar, e é nessa esperança que nós confiamos, porque nós confiamos que a oferta pela culpa já foi oferecida. Não existe mais culpa sobre nós. Mas nós estamos aqui andando em santidade, porque esperamos que um dia Ele vai vir nos buscar. Amém? Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 10 a 14, diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido de uma vez por todas, dia após dia. Todo sacerdote apresentava-se e exercia os seus deveres religiosos repetitivamente, oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados e assentou-se à direita de Deus, daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos estejam como estrada dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, irmãos. Não precisamos mais matar um cordeiro. Não precisamos mais trazer oferta de cereal. Porque o sacrifício, o nosso Deus já fez. Porque um dia Ele mandou o seu Filho para a terra. E o seu Filho sofreu por nós, mesmo nunca tendo pecado. Ele foi transpassado por nossas iniquidades, por nossas enfermidades. Ele levou sobre si, irmão. Não sou eu nem você. Ele levou sobre si. O preço do nosso pecado foi pago. E não existe necessidade de outro sacrifício. Cristo já foi o suficiente. Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, irmãos. E hoje nós temos vida e vida em abundância. Jesus levou a culpa que era nossa. No versículo 5 de Isaías 53 diz: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas feridas fomos curados. Isaías usou as palavras como nossas transgressões, nossas iniquidades, nosso castigo. Tudo era nosso, nada era dele. Nada era dele, tudo era nosso. As nossas culpas, os nossos pecados, as nossas transgressões, nada era dele. Mas tudo caiu sobre ele. Na cruz aconteceu a maior troca da história. A nossa culpa pela justiça de Cristo. A nossa condenação pela vida eterna. Nós éramos para ter sido condenados, como disse Romanos 6, que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio e nos deu vida. E Ele disse, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, não é porque você é bonito, ou porque você faz obras de caridade, ou porque você adora o Senhor, ou porque você ora a Ele. Não, irmão, foi Ele que decidiu nos salvar. A Bíblia fala que Ele nos predestinou, e Ele nos chamou, e aquele que o chamou, Ele o santificou. Então, Deus é aquele que nos escolheu.
Irmão, não foi você que escolheu o Senhor. Não foi você que disse, não, hoje eu vou servir o Senhor. Não, Ele colocou esse desejo em seu coração. A Bíblia fala que até o desejo de adorar o Senhor vem do próprio Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, não foi você quem fez nada. Foi o sacrifício de Jesus, foi Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é minha vontade, não é sua vontade, mas se era nossa culpa, nosso pecado, nossas transgressões. Mas Ele tomou o nosso lugar e se fez como oferta pela culpa. Mas nós, às vezes, fazemos com que esse sacrifício fique inválido, porque a gente fica o tempo todo se achando coitadinho, ou o tempo todo nos sentimos culpados. Irmão, nós temos que parar de nos sentir culpado. Nós temos que nos sentir arrependido, mudando a nossa vida. E temos que mudar de vida. Porque não adianta o pecado, a palavra de Deus nos mostrar o nosso pecado se nós não mudamos de atitude. Nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Mas se a nossa mente não está cheia de Deus, como a própria palavra diz, que nós devemos encher a nossa mente com tudo que é bom, que é santo, que é justo, que é de boa fama. Se nós não transformamos a nossa mente, como é que nós vamos viver uma vida diante de Deus? Como é que vamos fazer com que o sacrifício de Cristo em nossas vidas, como é que vamos fazer com que o sacrifício dele a cada dia seja resplandecido em nós? Porque, irmãos, quando nós somos transformados, a nossa transformação traz vida para outras pessoas. Às vezes, você traz impacto a uma outra pessoa que você nem falou nada, ela só olhou e viu Jesus em sua vida. Porque você não vive cheio de culpa. Porque você se arrepende. Porque você vive a sua vida dia após dia, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, entendendo que você é pecador, que você vai errar, mas que existe um intercessor que está diante do Pai, intercedendo por nós. Mas nós temos que transformar a nossa mente. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versos 21, diz: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele se tornou pecado. Tanto que a Bíblia fala que Deus ele virou o rosto, porque em Jesus estava todo o pecado. E a Bíblia fala que Deus é santo. Sede santo porque eu sou santo. Então, naquele momento, Jesus se tornou pecado. Ele se tornou... Deus teve que virar o rosto porque ele não conseguia ver o pecado. Mas depois que ele morreu, ele ressuscitou e ele nos deu vida. E essa vida em Jesus, que hoje nos faz justiça de Deus. Foi Jesus, irmãos. Não foi você, não fui eu, foi Jesus. Foi o sacrifício dele. Em 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus não morreu por seus próprios pecados. Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Então, a oferta pela culpa que Jesus levou, que Jesus se ofereceu como oferta pela culpa. A cruz não apenas resolve o problema do pecado, ela restaura o relacionamento de Deus com o homem. Agora existe paz com Deus, agora existe acesso ao Pai, perdão dos pecados e reconciliação. Em Romanos diz: E tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Através dele, hoje temos reconciliação com o nosso Pai. Antes,
Para o povo, para poder adorar o Senhor, eles tinham que ir ao templo, eles ficavam lá, levavam suas ofertas. O sacerdote entrava no lugar santo, depois no Santo dos Santos, e ao lugar santíssimo, e ele oferecia, ofertas, e ele oferecia para que os seus pecados fossem restaurados. Se o sacerdote tivesse em pecado, ele morria e seus pecados não eram perdoados. E hoje nós temos acesso, livre acesso ao Pai. E ele fala, quando quiseres falar, o Pai entra no teu quarto secreto, fala ao teu Pai que ele te ouvirá. Ou seja, hoje nós temos um acesso, que esse acesso tinha sido quebrado com o pecado. Mas Jesus veio como sacrifício perfeito e restaurou essa comunhão que nós temos hoje. E por isso que hoje nós ceiamos, para relembrarmos até que ele venha, a sua morte e a sua ressurreição. Porque hoje nós temos vida, porque Jesus um dia morreu por nós e ele ressuscitou. Em Efésios, no capítulo 2, do versículo 13 a 18, diz: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira do muro da inimizade, anulando o seu corpo a lei dos mandamentos, expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar entre si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliando com Deus os dois corpos por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês, e estavam longe da paz, e estavam perto, pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Jesus, ele trouxe reconciliação entre o homem e Deus. Ele trocou a culpa que produzia a escravidão, ele trocou pelo perdão que trouxe libertação. A culpa trazia o quê? Nos torna escravos. Quando você vive culpado, você é escravo daquilo. A Bíblia fala, em Romanos 7, fala que nós seremos escravos do pecado. Mas hoje nós somos o quê? Escravos de Deus. Mas essa escravidão é uma escravidão em amor. Nós somos livres nele. Como Paulo fala, eu prisioneiro de Cristo, no amor de Cristo. Nós somos hoje filhos dele. Nós somos hoje livres nele. Nós somos hoje perdoados por ele. E através do sacrifício da cruz, hoje nós não temos mais culpa. Não temos mais escravidão. Mas nós temos perdão pelos pecados. Nós temos liberdade em Cristo. A oferta gera uma vida nova. Em Isaías 53, 11 diz: Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Jesus morreu, mas ressuscitou. Sua oferta foi aceita para o Pai. Hoje, aqueles que recebem Cristo vivem uma nova história, sem culpa, sem medo, sem vergonha, sem inimizade de Deus. A culpa deixa de definir quem nós somos. Agora somos quem? Agora somos filhos, perdoados, justificados, reconciliados por Ele. Nós éramos inimigos de Deus, pecadores, afastados da glória dEle. Nós éramos culpados, mas Jesus, Ele disse, inocente. Hoje nós somos inocentes da nossa culpa, porque Ele levou a nossa culpa. Em Romanos 8, do versículo 1 ao 3 diz: Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus,
Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Jesus veio e ele não aboliu a lei, mas a lei estava enfraquecida. E ele trouxe o quê? Reconciliação ao homem. Ele não veio, como ele diz, ele não veio destruir a lei, irmãos. Ele não veio abolir as leis, mas ele veio o quê? Ele veio restaurar a aliança entre o homem e Deus. E a Bíblia fala em João 8,36, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Não é se você se libertar, irmãos. A Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nos libertou e hoje nós somos livres. Livres para quê? Para adorar o Senhor, para cantar, para orar, para pregar sobre os quebrantados, para levar o Evangelho a todas as nações, para trazer uma vida de mudança onde você está. Irmãos, Jesus, ele foi a oferta perfeita pela culpa. Então, nós temos que parar de carregar aquilo que Jesus levou. Parar de carregar aquilo que Jesus levou, sim. Pare de levar a culpa. Pare de levar a vergonha. Se arrependa dos seus pecados. Como eu disse no início, há pessoas que estão presas até hoje em culpas. Culpas, olha, que já estão muito tempo perdoadas. Mas essas pessoas não entendem que Jesus perdoou. Irmãos, não há nada que você faça a não ser blasfemar contra o Espírito Santo. Ele fala que é o único pecado que não tem perdão. Irmão, qualquer coisa que você faça, Jesus, ele pode te perdoar. Ele pode te perdoar. Aqueles acusadores trouxeram aquela mulher em ato de adultério. E ele pega, vira para eles, fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o que eles fizeram? Todos foram embora. E Jesus falou para ela: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: se foram. E ele fala: eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Irmãos, Deus, ele traz remissão dos pecados, mas ele diz: não peques mais, não viva uma vida de pecado. Não viva uma vida o tempo todo santo dia, fazendo a mesma coisa. E no final do dia você olha: Deus me perdoa, me perdoa. Não, irmão, você não está se arrependendo. Você está trazendo culpa sobre você. E Jesus, ele foi a oferta da culpa. Os nossos pecados foram perdoados. Mas nós temos que viver uma vida de novidade. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17... diz assim, que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, se as coisas velhas já passaram, por que vivemos visitando as coisas velhas? Por quê? Tudo se fez novo, irmãos. Novo. Novidade de vida. Nós temos que ser transformados, mudados. Se a palavra de Deus nos confronta contra o nosso pecado, nós devemos mudar de atitude, trocar a chave. Se irmos pela direita, temos que ir pela esquerda agora. Porque se nós vivemos uma vida diante de Deus e a nossa vida não sofreu nenhuma transformação, irmãos, sinto te dizer, você não está vivendo uma vida diante de Deus. Se os seus frutos, se na sua casa, se os seus filhos, se os seus familiares não veem mudança em você, reflita o que você está fazendo.
Irmãos, é muito fácil viver Jesus fora da igreja e na rua. É muito difícil viver dentro de casa. Porque lá todo mundo te conhece. Todo mundo sabe que você é esquentado. Todo mundo sabe que você mente, que você chama palavrão. Todo mundo sabe que ninguém pode pisar no seu pé, que você vai explodir. Então, irmãos, eu digo para vocês, mudem de atitude. Devemos mudar, porque devemos ter uma vida nova em Jesus. Essa vida comprada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, se as pessoas não veem Jesus em você, o que você está fazendo da sua vida? Jesus, ele tem que ser o evangelho que você prega o tempo inteiro, com palavras, com atitude, o tempo inteiro. Orai sem cessar. Irmãos, você acha que Paulo está falando que nós devemos estar o tempo todo aqui cantando, orando? Não tem como, toda que você tem que trabalhar, falar com o público. Por exemplo, eu sou professora, então tem horas que eu tenho que falar com os meus alunos. Tem horas que a gente acaba se estressando com as coisas que acontecem no dia a dia. Mas quando ele diz orai sem cessar, irmãos, ele está dizendo, viva uma vida diante de Deus, em todas as suas decisões, em todas as suas atitudes. Que a sua vida seja uma oração a Deus, que as suas atitudes sejam uma oração diante de Deus. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Temos que tirar um tempo para ler, para orar? Temos, mas a nossa vida deve ser uma vida de louvor e adoração a Deus. Não quer dizer que você vai andar na rua o tempo todo, no seu trabalho, cantando. Quando dá, a gente canta, a gente ora. Eu ando para ser doido, o pessoal na rua fala mesmo. Na escola até as crianças acham graça de mim. Porque às vezes eu estou lá conversando com eles e de repente eu começo a cantar, às vezes eu oro, eu paro aqui. Mas a nossa vida tem que ser uma vida de louvor a Deus. Não é só quando você para e ora para Deus, é uma vida de louvor ao Senhor. Não uma vida de culpa, não uma vida de pecado, mas uma vida de arrependimento. Em Romanos 6, do versículo 1 ao 4 diz: quem diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar a viver nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falar, mas se eu sou salvo pela graça, se eu sou salvo por Jesus porque eu não preciso fazer nada, então vou continuar aqui vivendo essa vida. Não, Paulo fala, de maneira nenhuma, irmão. Não é porque Jesus salvou você, não é porque foi de graça que você não fez nada. Quem pagou o preço foi ele, não foi você. Mas ele fala de maneira nenhuma. Devemos nós continuar pecando? Não. Se Jesus nos salvou e nós fomos batizados em sua morte e devemos ressuscitar em sua vida, então nós devemos o quê? Mudar as nossas atitudes. Devemos ser transformados. Devemos ser novas criaturas. Irmãos, não é porque foi de graça, como diz a minha mãe, que você vai deixar cair na desgraça. Não é porque foi de graça que você não vai fazer nada. Você não precisa fazer nada para ser salvo, mas você precisa viver uma vida de santidade diante de Deus. E é uma vida dia após dia. Em Lucas 9, 23 diz: e aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e cada dia siga-me. E aquele que perder a sua vida, salvar-la. Mas aquele que achar a sua vida, perder-la. Ou seja, o sacrifício Jesus já fez, ele já morreu, ele já levou as nossas iniquidades, ele já levou o castigo que era nosso. Mas ele pede para a gente viver uma vida de renúncia diante dele, que não é nada perto do sacrifício que ele fez por nós. O que é viver uma vida de santidade diante de Deus, perto de todo o sacrifício? Ele morreu por nós, irmãos. Ele levou todos os nossos pecados. E o que nós precisamos fazer é viver uma vida diante dele, uma vida de louvor diante dele.
Então, em 1 Pedro fala, mas como aquele que é santo, que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Jesus nos chama à santidade. Ele foi a oferta pela culpa. Não precisamos mais nos oferecer como sacrifícios. Não precisamos mais trazer ovelhas, carneiros, bodes, oferta de cereal. Nada disso, irmãos. Não temos todas aquela ordenança para chegar no santuário. Hoje nós podemos nos ajoelhar, entrar no nosso quarto, em pé, no banheiro, onde a gente estiver, orar a Deus, que o nosso Pai nos ouve. Mas nós precisamos ser santo, porque o nosso Deus, Ele é santo. Ele é santo. Devemos viver uma vida de gratidão a Deus. A nossa salvação custou a vida do Filho de Deus. Então, cada oração, cada culto, cada caminhada sua, cada trabalho que você vai, cada coisa, cada gesto que você vai, deve ser em gratidão a Deus. No Salmo 107, do versículo 1, diz, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Irmãos, o amor do nosso Pai é bom e dura para sempre. O tempo todo, o tempo todo. Então, para nós encerrarmos, diz, a oferta pela culpa revela que Deus não tratou somente o pecado como indiferença e nem deixou a humanidade entregue a essa condenação. Como Romanos disse, o salário do pecado era a morte. Em perfeita justiça, ele exigiu que a culpa fosse paga, porque ele não podia fazer vista grossa para a gente. Mesmo ele nos amando, ele não podia fazer vista grossa. Ele não é igual a gente, que às vezes faz vista grossa para os nossos filhos. Ele não podia. Porque ele é santo, ele não pode aceitar o pecado, irmãos. Então, ele precisou de um sacrifício perfeito, uma perfeição de amor. Então, ele mandou o único filho dele para ser o cordeiro que iria ser entregue naquela cruz. Perfeito, sem pecado, que não reclamou, que não pecou, que não tinha iniquidade, mas que era 100% homem e 100% Deus. E Jesus, ele assumiu voluntariamente essa cruz. Ele disse, ninguém me mandou, eu dou a minha vida, eu que dou ela. Não é o pecado, eu que estou dando a minha vida. Foi a escolha dele, ele escolheu. Ele disse, Pai, eu posso ser essa oferta de sacrifício. E ele, como essa oferta de sacrifício, ele trocou a nossa condenação pelo nosso perdão. E hoje nós fomos reconciliados com o Pai, justificados, santificados para a glória dele. Isaías, ele escreveu essa profecia há séculos e até hoje ela continua se cumprindo. E até o dia que ele vai vir nos buscar. Porque ele foi o cordeiro perfeito pela oferta, pelo pecado. Em Isaías 53:5 diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles e por suas feridas fomos curados. E hoje somos curados pelas feridas dele, pelo castigo que ele levou, pelas transgressões que ele levou naquela cruz. E nele temos a redenção, por meio de Jesus, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Isso está em Efésios 1:7. Como eu disse, nós temos redenção dos pecados. Por meio de quem? Da redenção de Cristo. Por meio da cruz. Então, hoje, Deus continua oferecendo perdão por meio de Cristo. Se existe culpa, Ele traz hoje o arrependimento. Ou se o coração está diante de Deus, a cruz permanece suficiente. A oferta já foi apresentada. O preço já foi pago. Resta apenas responder pela fé ao convite do Senhor e receber o perdão.
e viver uma vida nova que Cristo conquistou para todos que nele creem. Então, irmãos, hoje Deus nos chama a nos arrependermos, a vivermos uma vida nova, porque todo aquele que nele crê terá a vida eterna. E a oferta pelo pecado já foi apresentada. E hoje nós temos vida, porque o nosso Cristo um dia morreu por nós. Irmão, se você esqueceu tudo que eu disse nessa manhã, tudo, se na sua cabeça você não conseguiu gravar tudo que foi falado, mas guarde no seu coração que a oferta pela culpa foi apresentada e foi aceita, que o nosso Cristo, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou. E hoje ele nos chama para o arrependimento, para vivermos uma vida de novidade. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele nos chama a essa liberdade hoje. Que nós possamos nessa manhã, em nome de Jesus, ser transformados pela palavra de Deus, ser modificados. Que essa palavra traga graça ao nosso coração e mudança às nossas ações. Como eu disse no início, que a gente estava conversando, eu e a Luna, que se a palavra de Deus traz confronto ao nosso pecado, que ela possa transformar a nossa vida em uma nova vida, amém?